gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que do Senhor, meus irmãos, boa noite, glória a Deus. Nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. E espero que você esteja aí já acomodado na sua casa. Nós teremos hoje a participação aqui do nosso diácono Marçal, trazendo a palavra nessa noite. Nós louvaremos ao Senhor. Enquanto nós vivemos, nós louvaremos ao Senhor. Então, meu irmão, se prepara aí. Chama aí a tua família. Eu queria que você chamasse a sua família para estar perto de você. Eu queria que nesse momento você chamasse os seus filhos, sua esposa. Isso é um momento de família, irmãos. Isso é um momento que a gente pode desfrutar. É um momento único que a gente pode desfrutar como família. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Aí em Mateus capítulo 7, versículo 24. E eu quero também pedir aí, como os youtubers, né, já que a gente está transmitindo pelo YouTube, você pudesse se inscrever. Aí no cantinho tem um símbolo da igreja da gente. Você clica lá e se inscreve lá. E também aciona o sininho para toda vez que a gente postar alguma coisa, você está aí participando juntamente conosco. Isso nos ajuda também. A gente está numa campanha aí, começando uma campanha de 1000 inscritos, irmãos. Eu tenho fé nisso. Tenho fé que você pode divulgar o nosso canal e a gente ter 1000 inscritos. Se a gente tiver 1000 inscritos, com certeza nós teremos uma qualidade melhor de imagem, teremos uma qualidade melhor de vídeo. E para isso eu conto com você. Conto com os seus cliques aí, você convidar as pessoas para participar conosco também. Amém? Eu queria ler um trecho da palavra de Deus para a gente dar início, e está escrito de novo em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz o seguinte: já que hoje é culto da palavra, nós temos que trazer uma palavra que fale da palavra. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meu irmão, aqui a gente vê duas situações interessantes. Todas as casas sofreram as mesmas consequências, sofreram os mesmos problemas, sofreram os mesmos tempéries da vida. Mas a que permaneceu foi aquela que estava firme na palavra. Então eu te convido nessa noite, se deleite na palavra, aprenda da palavra, coma da palavra, viva a palavra, fale da palavra, seja a palavra. Que você possa meditar em tudo que for falado nessa noite, porque nós estamos até louvando a palavra. Amém? Vamos louvar o Senhor. Primeiro vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, te convidar, Espírito Santo, amigo Espírito Santo,
Vem sobre nós, Espírito Santo, aqui nesse lugar. Vem sobre nós aqui nessa sala, nesse ambiente, ó Pai. Senhor, e também nesse canal, Senhor. Senhor, esse local, Senhor, que Tu proporcionou, Senhor, nós Te louvarmos. Nós montarmos aqui, Senhor, um altar de adoração a Ti, Senhor. E, Senhor, o que nós queremos colocar sobre esse altar, Senhor, é a nossa vida, Pai. E, Senhor, como sacrifício vivo, Senhor, nós queremos colocar no Teu altar, Senhor. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, Pai, mas decidimos estar montando um altar de adoração a Ti aqui, Senhor. Então, Senhor, nós Te pedimos, Espírito Santo, que Tu interceda por nós, que Tu trabalhe ao nosso favor nessa noite, ó Pai. Trabalhando, Senhor, cada coração, trazendo, Senhor, palavras a cada coração, Senhor. Senhor, Tu pode sim transformar, Senhor, qualquer palavra que nós falarmos ou uma frase que nós falarmos, ó Pai, Tu pode transformar vidas nessa noite, e eu creio nisso, ó Pai. Eu creio que está havendo transformação nesse exato momento, através dessa simples oração, Pai. Senhor, então, Senhor, comece, Senhor, a fazer a transformação, comece a fazer o Teu mover, Senhor, a partir de nós. Porque, Senhor, quando Tu começa em nós, Tu também, Senhor, age através de nós. Então, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Louve ao Senhor, meu amado. Essa noite você não é um espectador, você é um adorador. Aleluia. Nós vamos declarar a Ele, vamos dizer, Ele é único de receber a glória, a honra. Só Ele é digno. Nessa noite a gente venha se derramar diante do trono dele e coroar Ele de honra, reverência.
Porque um dia ele veio e se entregou por mim, por você. E o véu foi rasgado. Aleluia. E hoje todos nós temos acesso ao trono da graça. Sim, Deus. E é só para adorar a Ele, para engrandecer o nome dEle. Porque a Ele seja a glória, o louvor, a exaltação. A glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é dEle. Tudo é para Ele. Então nessa noite que você diga isso, só para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor, que nós estamos reservando esse tempo, dedicando esse momento. Derrame o seu coração, rasgue a sua alma, porque isso é uma oração. Só para te adorar, Senhor, é que nós estamos aqui. Oh, aleluia! Só para te Adorar e fazer teu nome e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Estamos Glória, glória, glória! Aleluia! Aleluia! Nós estamos aqui, aleluia! Vou botar o Marçal aí para aparecer. Aleluia! Glória a Deus! Pronto. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Marçal. Paz, Senhor, meu irmão. Espero que o pessoal tenha Paz, Senhor, tá me escutando? Paz, Senhor. Para me ouvir o Marçal. Tá ali. Tá ali. Cadê o Tá ali. Tá me escutando? Tá bem? Tá ok o áudio aí? Chegando aí? Deixa eu aumentar aqui, Marçal, que eu não tô lhe ouvindo. Pronto. Agora eu acho que eu vou estar te ouvindo, Marçal. Oi, paz do Senhor, boa noite. Paz de Cristo. E aí, Paz do Marçal, Senhor. tudo bem, Sam? Pronto, vamos lá, estamos escutando, né? Sim. Pronto. Primeiramente, boa noite, é um prazer estar mais uma vez. Vai lá. Maria Boa Cecília, noite. Paz do Senhor. É uma bênção. Maria Cília aqui veio me auxiliar agora. Leva ela, bebê, lá pro quarto. Vai pro quarto, vem papai na televisão. Pronto, é com alegria, né? Tá, fica aqui. Com alegria que nós estamos aqui hoje reunidos mais uma vez, com saudades da igreja, de estar presente pessoalmente, né, na igreja, mas que a igreja somos nós, mas estar reunidos, né, com os irmãos. Hoje à tarde eu estava conversando, hoje à tarde não, hoje pela manhã eu estava conversando com o patrocínio e estava falando para ele que a gente está com saudade de estar aqui juntos, reunidos no templo, e está também nossas orações no monte, né? Que a gente está com saudade de estar subindo o monte para estar orando, mas eu acredito que do jeito que as coisas estão acontecendo, logo, logo tudo isso aí vai passar e a gente vai estar reunido novamente, né? Com a graça de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem aqui um texto na Bíblia, um texto bem conhecido, que é onde fala em 1 Samuel, no capítulo de número 1. É um texto assim bem conhecido, já deve ter ouvido falar muito nesse texto, mas Deus tocou meu coração para trazer essa palavra agora à noite também aos irmãos. Então eu separei aqui esse texto em 3 partes. Então vamos começar aqui lendo a primeira parte, que diz que Alcana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim,
cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efranita. Tinha ele 2 mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineías, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Pronto, essa primeira parte aqui fala que Elcana, ela tinha 2 mulheres. Naquela época, era comum que tivesse a poligamia, casamento com 2 ou 3 mulheres, desde que ele pudesse sustentar. O varão podia ter quantas mulheres fosse, né? E ele tinha 2, tinha Ana e tinha Penina. Mas quem foi Ana? Ana foi uma das mulheres talvez mais conhecidas na Bíblia. Ana foi a mãe de Samuel. Ana era estéril, mas Ana tinha uma virtude, era uma mulher de fé e determinada, que nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente. Pelo fato de Ana ser estéril, Elcana provavelmente se casou com Penina, com o objetivo de ter descendentes. Com isso, Penina teve filhos e filhas. O ambiente na casa parece que não era muito legal, né? Era conturbado. Penina se aproveitava do fato de Ana ser estéril para irritá-la. A casa de Elcana vivia uma guerra familiar. Não havia harmonia na casa e o fato de Ana ser a esposa preferida de Elcana, isso gerava ainda mais ciúmes na parte de Penina. Todos os anos, Elcana e sua família subiam a Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos. Siló ficava localizado ali na metade do caminho entre Siquém e Betel, e foi um importante centro religioso da época. Elcana oferecia seus sacrifícios e dava das porções destes a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E Ana dava porção dupla, porque ele a amava. Mas, mesmo assim, Penina provocava Ana, humilhando-a por causa da sua esterilidade. Então, assim, irmãos, no decorrer das nossas vidas, sempre vai aparecer algumas Peninas, não no caso de ser outras mulheres na nossa vida, né? Longe disso. Mas vai aparecer aquelas pessoas que nos tentam colocar para baixo, como Penina fazia com Ana, que a irritava. São aquelas pessoas que nos colocam para baixo, que tudo que fazem é melhor do que nós fazemos. Tudo que é melhor, tudo de melhor são eles que têm. Certamente, vocês devem conhecer pessoas assim no seu trabalho, ou na sua escola, na faculdade, no seu meio de relacionamento, porque essas pessoas sempre estão entre a gente, né? Essas pessoas, talvez, elas não tomam essas atitudes por maldade, mas no caso aqui específico, dá para perceber que Penina irritava a Ana porque realmente ela queria, né? Queria deixar sempre a Ana para baixo, sempre deixava a Ana irritada. Então, Penina fazia isso porque realmente ela queria. Então, existem 2 pontos aí. A Ana, uma mulher serva de Deus, e a Penina seria aquela pessoa que atrapalhava a vida da Ana, aquela pessoa que irritava, né? Que não estava na graça. Talvez até Penina falasse a Ana, como pode você ser uma mulher temente a Deus, mas não pode ter filhos e eu tenho vários? Isso ia sempre machucando a Ana.
Certa vez, Eucana viu Ana chorando, quando eles estavam em Siló, fazendo sacrifícios, e Eucana viu a Ana chorando, e foi ter uma conversa com ela, e perguntou por que ela estava chorando, por que ela não comia, porque estava de coração triste. E ele falou, não sou eu um melhor do que 10 filhos para ti? Talvez Eucana não sabia que Penina a irritava. Mas se talvez Ana tivesse contado o motivo da sua tristeza, a Eucana teria orado junto com Ana, né? Para que ela pudesse buscar ter a graça. Na nossa vida, sempre tem um se, um mais, um porém. Se Ana pudesse ter filhos, talvez Eucana não tivesse casado com outra mulher. Não teria 2 mulheres. Se Eucana soubesse que Penina irritava Ana, né? Se eu tivesse mais fé, se eu tivesse ido ao culto, se eu orasse mais, então sempre tem a questão do se na nossa vida. São 3 coisas, o se, o mais e o porém. Essas são 3 palavras, talvez, que estão na nossa vida, que vem nos atrapalhado. Mas naquele momento, Ana não desistiu de ser mãe. Às vezes as negações vêm em nossas vidas para que possamos tomar uma atitude para mudar de direção, para mudar de vida. Então, naquele momento, Ana, com a negação de não poder ter filhos, ela decidiu que ela ia ter filhos. Naquele momento, se ela tivesse concordado com o seu esposo, Eucana, que ele era melhor que 10 filhos, e ela não tivesse deixado morrer o sonho de ser mãe, não teria nascido Samuel, não teria ungido o rei Davi, não é verdade? Então, assim, às vezes as adversidades vêm na nossa vida para que a gente possa tomar uma atitude e mudar de rumo, mudar de direção. E fez, com isso, Ana procurar mais ao Senhor. Às vezes, na nossa vida, temos que tomar algumas atitudes que nos tiram da zona de conforto. Às vezes, por exemplo, nossas esposas querem voltar a estudar, aí vem falar com a gente, eu queria voltar a estudar, fazer uma faculdade. E nós, esposos, falamos, não, minha filha, deixe, fique em casa, você tem muita coisa para fazer, tem as crianças para tomar conta, né? Então, se ela aceitar essa atitude, ela vai continuar na vida que ela está levando hoje. Mas se ela não aceitar, ela pode ser uma pessoa talvez melhor, né? Pode se formar, ter um bom emprego, um bom trabalho. Tem pessoas que entram em zona de conforto e não querem sair. Por exemplo, no nosso trabalho, talvez a gente tenha alguma pessoa que a gente conhece, né? Que é aquela pessoa que não faz mais nada do seu serviço, mais nada, um pouquinho mais do seu trabalho, só faz aquilo que é mandado, que não tem perspectiva de sair daquela zona de conforto, de estar crescendo na empresa. Eu estava vendo a pregação de um pastor esses dias, aí ele falou que a zona de conforto é como o ar-condicionado, né? Então, assim, o ar-condicionado, você programa ele lá para ficar em 19 graus, por exemplo. Aí, qual é a função do ar? É que se tiver quente o quarto, ele vai estar gelando, então ele vai subir a temperatura para que esfrie mais. E se tiver muito calor, ele vai descer. E daí o que acontece? Se tiver muito frio, ele vai desligar e vai chegar no 19 graus, que é a zona de conforto dele. Se tiver muito calor, ele vai acionar e vai subir até os 19 graus, para manter o quarto gelado, né? Então, essa é a zona de conforto. E tem algumas pessoas que entram nessa zona de conforto. Tem algumas pessoas, por exemplo, que estão na zona de conforto com um salário de 2.000, 3.000. Aí, quando ganha 2.500, entra na zona de conforto, relaxa um pouquinho, e ganhou R$500 a mais no mês. Aí, quando não ganha os R$500 a mais no mês, ganha um pouco ou menos, aí vai buscar aquela zona de conforto que tinha. Então, fez o que Ana fez dessa maneira. Ana estava numa zona de conforto e decidiu sair, né, dessa zona de conforto. E Ana fez o quê? Ana foi orar ao Senhor. E agora eu vou para a segunda parte, que é a oração e o voto de Ana, que é no versículo de número 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembraste, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva, filho de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu-lhe: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse a ela: ache a tua serva merecer diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Essa segunda parte aqui, Ana toma uma atitude na vida dela. Às vezes nós temos que tomar algumas atitudes. Qual foi a atitude? Que ela foi orar ao Senhor, porque Ana estava com o coração triste, estava amargurada, Ana estava aflita. Ana talvez tinha ouvido falar já de Sara, de Rebeca, que eram mulheres estéreis e depois geraram filhos. Talvez ela tenha ouvido falar nessas mulheres e creu que ela poderia ter filhos também. Ana estava triste, amargurada, então orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto com o Senhor, pedindo que na sua bondade o Senhor não esquecesse dela e que se o Senhor lhe desse um filho homem, ao Senhor o daria por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez o que podia fazer naquele momento, que era orar a Deus. Então Ana orou a Deus. E Ana prometeu, fez um voto com o Senhor, se o Senhor lhe desse um filho, ela ia lhe devolver esse filho, ela ia levar esse filho novamente e entregar para Eli. Ana fez um voto com o Senhor, Ana fez uma promessa para o Senhor. Porque o Deus pode mudar no impossível. Ele pode mudar a minha, a sua história, basta a gente crer. E Ana creu. Ele é o Deus do impossível, é o Deus que faz mudança na nossa vida, como fez na vida de Paulo, quando estava para o caminho de Damasco, que Saulo, né, que até antes era Saulo, era o perseguidor lá das pessoas que criam em Jesus Cristo, né? E daí o que aconteceu para o caminho de Damasco, ele teve uma visão, né? Então mudou toda a história de Saulo, inclusive passou a ser chamado de Paulo, mudou a história. Também mudou a vida de Moisés, quando estava lá na sarça ardente, né? Quando Moisés estava lá no monte, pastorando as ovelhas, que Moisés achava que não teria mais nada na sua vida, Deus fez uma mudança na vida dele. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Então, Deus pode fazer na nossa vida o que fez na vida dessas pessoas. Basta a gente crer. Deus pode mudar a nossa vida como mudou a vida de Ana. Deus pode mudar a nossa vida como mudou a de Paulo, como mudou a vida de Moisés. Basta a gente crer. As limitações que a gente tem hoje na vida é uma porta de entrada para que Deus faça a parte da nossa vida. Hoje, com essa pandemia, o medo tomou conta, né? E muitas pessoas estão voltando para Deus. Hoje, se você pegar o seu WhatsApp, no histórico, ou talvez no seu Instagram, você vê que algumas pessoas que até pouco tempo não falavam em Deus, estão falando mais em Deus. Por quê? Porque estão com medo, estão voltando a Deus, estão buscando algo, né? Estão buscando a salvação, talvez, ou buscando o arrependimento. Talvez devido a essa doença, que as pessoas mudassem para que deem valor no que era simples, como estar com a sua família, para fazer talvez mais caridade, para ser mais generoso, para que as pessoas voltem a Deus. Então, essa doença que está aí hoje, ela está fazendo que várias pessoas voltem a Deus, que várias pessoas voltem a crer. Várias pessoas que estavam descrédulas, que estavam afastadas do caminho do Senhor, estão voltando, né?
E a Ana, nesse caso aqui, ela pede. E tem lá em Mateus 7, de 7 a 9, que diz assim: pedisse e dar-se vós, buscai e encontrareis, batei e abrirei-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-á. Em qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhes pedirem. Então aqui, a Ana foi pedir a Deus, foi pedir que ela pudesse ter um filho. Ela foi pedir. A Ana começou a orar e o profeta Eli, de longe, começou a observar a oração de Ana. Eli estava sentado numa cadeira próximo ao pilar e via a Ana de longe, e a Ana só observava, e Eli só observava que Ana só movia os lábios, não saía voz, né, da sua boca, mas Ana estava orando com o coração. E Eli achou que Ana estivesse embriagada e foi falar com Ana. E disse: até quando você se embriagará? E Ana falou: não, eu não bebo. Eu não bebo. E o meu coração está aflito, eu estou ansiosa. Muitas vezes julgamos as pessoas sem saber que estão passando, né? E também somos julgados. Elias julgou a Ana que ela estivesse embriagado, mas não sabia o que passava na vida dela. Então nós não podemos julgar alguém sem saber o que passa, sem saber o que está passando na vida dessa pessoa. Tem pessoas que se fecham no seu mundo, né, e por não conseguir resolver as suas situações, necessidades, precisam de uma ajuda, precisam de uma palavra, precisam de uma oração, de um conselho. Às vezes é difícil essas pessoas quererem se abrir e conversar. Isso é próprio do ser humano, né? Ana, por exemplo, não contou ao seu esposo qual era o motivo, né, que ela estava triste, qual era o motivo que ela ia engravidar, ou a Penina que perturbava a cabeça dela, né? E também a Penina não contou o motivo da oração ao Eli. Então ele disse para ela ir em paz e que Deus concedesse o pedido que tinha feito. Então Ana ficou, mudou seu semblante, né? E já não era mais triste, já tinha alegria. Ela não estava grávida ainda, mas tinha uma promessa de Deus, né? Tinha uma promessa que Deus poderia mudar a vida dela, mudar a situação dela. Então aqui Ana fez o quê? Ana orou. Ana se dobrou aos pés de Jesus, dobrou aos pés de Deus, desculpa. Ana buscou ao Senhor. Aí eu vou partir para a terceira e última parte, que nasce Samuel e é consagrado a Deus. É no versículo de número 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concedeu, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que é melhor que te agrade. Fica até que desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho no peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse a ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor te pedi, eles me adoram ali o Senhor, eles adoraram ali o Senhor.
Então, aqui nessa terceira parte, Deus já faz um milagre na vida da Ana. Deus concede a gravidez a Ana, e dessa gravidez nasce Samuel. Só que Ana tinha um voto com o Senhor, que ela iria devolver a criança ao Senhor, que ela ia devolver a criança e ia levar Siló na casa do profeta. Então, quando voltaram para a casa de Siló, Ana teve esse filho. Então, Deus pode realizar o sonho nas nossas vidas, como realizou na vida de Ana. Ana teve fé. Ana buscou ao Senhor em oração. Ana buscou o Senhor em orações, que nós podemos buscar mais o Senhor, que nós podemos contar o seu problema, que Ele pode tornar o impossível possível. Deus pode agir na nossa vida, como agiu na vida da Ana. Quando nasceu o menino, Eucana, de ano em ano, que subia para fazer os sacrifícios, né, as oferendas, ele subiu mais uma vez. E Eucana foi com sua família, mas Ana disse que não iria, só iria após o menino ser desmamado. E o seu esposo disse que ele faria o que achasse melhor, mas para confirmar ao Senhor a sua palavra. Então Ana prometeu devolver o menino ao Senhor. E assim que desmamou, levou Samuel e oferendas e disse ao profeta Eli, que era a mulher que naquela noite chorava em oração e pediu um filho e estava cumprido o seu voto de devolver o menino. Então, assim, quando a gente pede alguma coisa para o Senhor, se a gente pedir de todo o coração, nós temos que tomar cuidado. Tome cuidado, irmãos, com o que você promete a Deus, pois tem que pagar a sua dívida, né? E Ana prometeu que ia devolver o filho, e devolveu. E nesse caso, Ana não estava triste por devolver a criança. Ana estava feliz porque tinha realizado o sonho de ser mãe. Eu sempre digo, né, aqui para o Gabriel, para os meus filhos, para a Paula, que assim, você não é obrigado a prometer nada na sua vida. Mas quando você promete, você é obrigado a cumprir. Você tem que dar a sua palavra. Em momentos de aflições, quando buscamos a Deus, pense no que irá prometer, né? Pense no seu problema, no seu pedido for atendido, pois Deus que dá é também o Deus que tira. Então, alcançou a sua graça, pague o que você prometeu. Faça a sua parte, porque Deus deu, Deus tira, né? Se você está pedindo algo a Deus e acha que Ele não está respondendo, porque não está escutando a sua oração, eu vou ser bem sincero aqui para vocês agora. Ele está escutando a sua oração. Talvez você não esteja sendo merecedor de ser ouvido por Deus. Ele lhe escuta, mas Deus só vai fazer na sua vida se você merecer. Como fez na vida da Ana, que ela merecia, né? Então, assim, é para a gente se aproximar mais de Deus, que a gente possa se aproximar mais de Deus, que a gente possa orar mais, que a gente possa ler mais a Bíblia. Louve mais. Se você acha que não tem a voz bonita, não se preocupe, que Deus está buscando adoradores e não cantores. Então, se aproxime de Deus. Assim como Deus transformou a tristeza em alegria na vida da Ana, Ele poderá fazer comigo, poderá fazer com você. Ao olharmos para a vida de Ana, nós podemos ver que muitas vezes o nosso desejo está de acordo com a vontade de Deus, mas porém o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Ele vai fazer no tempo dele, não é no nosso tempo, como fez no tempo de Ana. Irmãos, vamos transformar a nossa fé em atitude. Não devemos desistir dos sonhos que glorificam a Deus. Não devemos dar ouvidos a opositores, como o caso de Penina, né? Devemos esperar sempre na providência de Deus em nossas vidas. Então, que a gente possa pegar esse texto aqui, que a gente possa levar para a nossa vida, nas dificuldades, quando nós estamos passando por momentos turbulentos, quando nós estamos buscando algo na nossa vida. Isso pode ser um emprego novo, pode ser um filho, como foi no caso aqui de Ana, pode ser uma mudança de atitude, pode ser passar num vestibular, passar num concurso. Então, que a gente possa estar buscando ao Senhor, que a gente possa estar se consagrando, que a gente possa estar em oração, que a gente faça nosso pedido, mas que a gente também pague as nossas obrigações com Deus, né? Então, assim, irmão, gostaria de deixar essa palavra aqui essa noite com vocês, que Deus possa estar abençoando a família de cada um de vocês aqui, que estão
nos escutando, que estão em casa, aquelas pessoas que não puderem entrar também, que Deus possa abençoar, que Deus possa abençoar também aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, que Ele possa levar cura, que Deus possa estar agindo na vida das pessoas. Que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto novamente. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quer falar, Márcio? A paz do Senhor, meus irmãos, nós queremos agradecer ao Marçal por essa palavra tão abençoada, né? Que trouxe uma palavra abençoada às nossas vidas, né? E como é interessante, né? A gente não pode se deter naquilo que as pessoas falam conosco, que tentam colocar a gente para baixo. A gente tem que olhar o que a palavra fala ao nosso respeito. E se a palavra ela nos promete que Ele atende ao clamor do aflito, como a Ana, ela orou segundo a palavra, e aquele homem, aquele sacerdote, também falou a palavra, liberou uma palavra de bênção para aquela mulher, para Ana. E Ana trouxe a bênção, mostrou a bênção, né? Aqui a prova daquela palavra que o Senhor me abençoou. Então que a gente possa cumprir com a nossa palavra, como o Marcelo falou muito bem, e que a gente, e porque Deus, Ele com certeza cumpre com a sua palavra. Por mais que nós não sejamos fiéis, Deus, Ele continua sendo fiel. Que Deus te abençoe, né? Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Antes da gente dar a bênção apostólica, eu queria orar com vocês. Pai, nós queremos apresentar, Senhor, as vidas, Senhor, de cada um que escutou agora essa palavra. Senhor, talvez, Senhor, esteja alguém, Senhor, nesse momento, como Ana, aflito. Talvez não porque queira ter um filho, mas porque, Senhor, está passando por um problema, Senhor, de aflição à sua alma e do seu coração. Senhor, eu quero, Senhor, te pedir, Espírito Santo, que conforta o coração, tua amiga Espírito Santo, que consola a alma, que tu possa estar visitando essa mulher, esse homem, esse jovem, esse rapaz, essa moça, Senhor, visita nesse momento, ó Pai, trazendo o Senhor consolo, trazendo conforto ao coração. E mais do que isso, ó Pai, se ele estiver nesse momento, Senhor, te pedindo algo, ó Pai, Senhor, como tu atendeste ao coração de Ana, eu quero me levantar aqui como um sacerdote, ó Pai, e te pedir que seja atendida a oração dessa pessoa que está clamando nesse momento, ó Pai. Que tu possa, Senhor, fazer um milagre acontecer na vida, Senhor, dessa pessoa. Seja na sua área sentimental, seja na sua área espiritual, seja na sua área financeira. Ah, Senhor, não sei qual é o problema, mas eu sei, Senhor, que tu é o mestre em resolver problemas. Então, Senhor, atende, Senhor, a oração, Senhor, que se fizer nesse lugar. Então, Senhor, nós dedicamos esse momento, ó Pai, como no começo eu falei, Senhor, como para entregar, Senhor, um sacrifício vivo a Ti, Senhor. Então recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor, Senhor, e atende, Senhor, as nossas preces, a nossa oração. É o que te peço, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão. Receba a sua bênção. Amém. Que Deus possa estar te dirigindo nesses dias, porque com certeza a bênção virá. E nós queremos liberar a bênção apostólica dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meu irmão. E se inscreve.